avó revela segredo aterrorizante, pai assassino e abusos que destruíram a família grávida. A chuva caía incessante lá fora, como se o céu tivesse tão triste quanto Clara. O cheiro de hospital era forte, misturado a desinfetantes e aquele lamento abafado de equipamentos. Ela estava sentada na cadeira ao lado da cama de sua avó, os olhos vermelhos de lágrimas. Deitados, ela era central de atenção, fazendo heroico medo e cheira da própria voz. Sabe quando seu rosto respira das minhas bem desculpas como ela sempre foi. O vestido ainda por uma pele de podre de someter. Acorda-se quando uma grande luz pressa e beija que sua chaga tem todas à frente ele culpa. Ela não olhava como segredos fossem presas em poérica do viking. A cama já era belo, apopeia, mesmo Clara. A gente lemou o poeira então. Abisou com caras a voz rouca e sofreu estão enterrados em segredos que nunca deviam ter vindo à tona. As palavras reverberaram nas paredes frias do quarto, como um eco aterrorizante. O coração dela disparou. O que significava tudo isso? Ela lutava para juntar as peças, mas apenas se sentia envolta em um labirinto de confusão. A imagem do pai carinhoso que sempre conhecera começou a desmoronar. As memórias de risadas na cozinha, de tardes em família, tornaram-se sombras difusas. Afinal, como poderia um homem que lhe ensinara a andar de bicicleta e a amar os livros ser capaz de algo tão monstruoso? A avó tossiu, as lágrimas escorrendo quando a realidade caiu como uma pedra no estômago de Clara. Hesitando, Clara percebeu que estava grávida. Esse pequeno ser dentro dela, símbolo de esperança, agora parecia um peso. Como enfrentar a verdade obscura ao mesmo tempo que deveria proteger aquele que ainda não havia chegado ao mundo? O tome da cidade parecia mais opressivo, como se as ruas conhecessem segredos que ela não fazia ideia. Até o céu lá fora parecia mais escuro, mais ameaçador. Ao sair do hospital, seu mundo começou a mudar. Cada esquina, cada olhada parecia carregar um novo significado. E a cada passo, a sombra da verdade a seguia. Em um café local, um estranho a abordou. Ele tinha o olhar furtivo, quase revelador. Sei mais sobre seu pai do que você imagina, sussurrou, fazendo o cabelo de Clara se arrepiar. Ela sentiu o pânico subir, uma sensação de estar sendo observada. Observações rápidas tornaram-se ações desesperadas em sua mente. Deveria confrontar seu pai? Expor a verdade que o envolvia, arriscando-se a segurança e a vida do filho que carregava? A dúvida a consumia. Se a avó estava certa, a história que conhecia era apenas uma farsa. E o que faria dela a mulher que seria mãe? As paredes da sua vida estavam se fechando. E as implicações de suas escolhas pareciam esmagadoras. Em casa, o espelho refletiu mais do que seu rosto angustiado. Era um retrato de sua alma, seu futuro, com a mão sobre a barriga já pronunciada. As palavras da avó pareceram ressoar ainda mais. Escolha com sabedoria, Clara.
O passado pode ser mais perigoso do que você imagina. E ali, em frente ao reflexo, Clara percebeu que a tempestade que se formava dentro dela ia muito além daquelas nuvens carregadas lá fora. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada diante do espelho, as palavras da avó ecoando em sua mente. O peso da verdade a esmagava. O que fazer agora? Ela sentia como se sua vida tivesse se transformado em um filme de terror, onde o protagonista era o próprio pai. As lágrimas ameaçavam cair novamente. Só restavam apenas sombras se misturando na escuridão. Mas ela se forçou a respirar fundo e olhar com mais clareza. Assim que o sol começou a se pôr, Clara ouviu um barulho vindo do quarto da avó. Era um gemido baixo, quase como um aviso. Com o coração palpitando, ela caminhou até lá. Ao abrir a porta, encontrou a avó com a expressão de dor, as mãos tremendo. Clara, você precisa. Mas antes que pudesse completar, uma sombra passou rapidamente pelo corredor. Clara virou-se imediatamente, mas não viu nada. O arrepio percorreu sua espinha. O silêncio pesado do hospital parecia alivejado, como se algo estivesse a ponto de romper. Então, o telefone tocou, quebrando o tenso momento. Era uma voz familiar, mas distorcida por um tom sombrio. Você não deve se envolver, Clara. Não é seguro. Quem é você? Ela gritou, mas a linha já havia caído. O eco de sua própria voz respondeu. A confusão a envolvia em um abraço gelado. Como alguém sabia o que estava acontecendo. E mais importante, quem? Desesperada, Clara decidiu voltar ao hospital e confrontar a avó. O que você sabe sobre isso? Há mais segredos? O que está acontecendo? Ela quase gritou, a ansiedade transparecendo em cada palavra. A avó soltou um suspiro pesadíssimo. Clara, há anos eu tento manter esses segredos seguros. Seu pai não é o único. Ele teve um irmão que morreu de uma forma terrível. As palavras foram como facadas. A sala parecia girar e Clara se apoiou na parede. Espera, um irmão? Como assim? O que ela estava dizendo? O pai que conhecia tinha um irmão? Uma ótima família de 4 integrantes se desmoronando em um instante. Ele cometeu algo horrível e meu filho, seu pai, fez uma escolha. Agora ele carrega esse peso. Você não pode se meter, Clara. É muito perigoso. A avó parecia debilitada, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que Clara nunca tinha visto antes. Perigoso? O que vai acontecer? Ela sentia que cada detalhe a seguia com uma sombra crescente. A avó começou a chorar. Guido, o irmão, ele, mas foi interrompida por um grito estridente vindo do corredor.
Clara saiu do quarto e se deparou com uma cena que a paralisou. Um homem alto, rosto encoberto por capuz, estava em pé sobre um segurança caído do hospital. O homem segurava uma faca e nos seus olhos havia uma fúria a ferver. O tempo parecia ter congelado. O coração dela disparou. Clara, fuja! A voz da avó ecoou, mas ela estava tão aturdida que hesitou. Não, não, vá agora! O homem virou-se. Seus olhos penetrantes cravaram-se nela. Clara, não faça isso! Você não sabe! Você não sabe quem está de verdade no jogo. O alarme soou, mas tudo que Clara podia ver era o homem aproximando-se. Um grito rasgou o ar e a realidade se dividiu em um horror que tomou conta. O que isso significava para Clara e para o bebê que crescia dentro dela? As palavras da avó estavam pesadas com significados ocultos. Ela nunca imaginou que tudo isso a levaria a um confronto tão inexplicável. Com o medo pulsando e as escolhas se acumulando, Clara precisava decidir. A verdade à sua porta, mas seria ela mais terrível do que o que já conhecia? E o que realmente significava ser parte dessa família? Antes que pudesse responder a essas perguntas, a cena se transformou em um turbilhão. A verdade se alastrando como uma sombra crescente em sua vida. E Clara não sabia se estava pronta para o que estava por vir. Clara estava paralisada, a visão embaçada pela mistura de medo e confusão. O homem encapuzado se aproximava, a lâmina cintilando na luz fraca do corredor. O coração dela batia em um ritmo frenético e a voz da avó ecoava na sua mente. Fuja! Mas seus pés estavam grudados ao chão. Então, um grito. Era uma mulher. Clara se virou rapidamente e viu a enfermeira correndo, pálida como um fantasma. O homem a ignorou, seus olhos fixos em Clara. Do nada, algo gelado atravessou sua mente. O silêncio do hospital era opressor, e no meio da confusão, ela ouviu um sussurro, um eco distante. Não é o que você pensa, Clara. Então, tudo aconteceu muito rápido. O homem levantou a faca, mas antes que pudesse avançar, um clarão de luz invadiu o corredor. Pessoal de segurança do hospital, com os uniformes azuis, chegavam em bando. Um choque agudo reverberou no ar. A enfermeira gritou: "Ele está armado." As pessoas gritaram e o caos se agravou. Clara não sabia se deveria correr ou ficar. O homem olhou para os seguranças, a raiva estampada no rosto encapuzado. "Vocês não sabem de nada!" bradou sua voz rouca. E então ele se voltou novamente para Clara. "Você vai descobrir, tudo isso é culpa dele." De repente, um tiro. O estalo ressoou com um estrondo, fazendo Clara se encolher. O homem caiu, o corpo inerte no chão. Clara ficou paralisada, o olhar fixo na cena horrível diante dela. O pânico tomou conta, a adrenalina fazendo seu coração quase saltar do peito. Ela sentia que a realidade estava escorregando entre seus dedos. Os seguranças começaram a cercar o corpo e a enfermeira se aproximou de Clara, seu rosto mascado de preocupação. "Você está bem?" perguntou, mas Clara mal ouviu. A mente dela estava
em um turbilhão. O que ele queria dizer? Culpa dele? De quem ele estava falando? A avó. Clara precisava da avó. Ela correu de volta ao quarto e, ao entrar, o que viu a deixou sem palavras. A avó estava de pé, mais forte do que nunca, com uma expressão de determinação que contradizia sua fragilidade. Clara, você precisa saber a verdade agora. É hora. Sua voz estava firme, mas a angústia ainda brilhava em seus olhos. Que verdade, avó? O que aconteceu? O medo contorcia seu estômago e o peso da gravidez parecia mais pesado. A avó se virou, como se estivesse decidindo como revelar um segredo que a mantinha presa por anos. O homem que atacou ele não é um estranho. Ele era parte da nossa família. E se você não entender isso, vai acabar em perigo. Aquelas palavras cortaram Clara como uma faca. Ele é seu tio? O irmão do meu pai? A natureza de toda a conversa estava mudando, e sua mente já tentava puxar as respostas. Como pode isso? Como você pode dizer que ele é da família? Guido, ele não só era parte da nossa família, mas também o verdadeiro culpado por tudo. Ele fez coisas horríveis, e seu pai fez o que achou que deveria para proteger todos nós. Mas a verdade não morre, Clara. Sempre volta. Agora você está no meio disso. A vida do seu filho depende disso. O mundo parecia girar. Clara olhou para a avó, a confusão tomando conta. O que isso significa para mim? Para o meu bebê? As lágrimas vertiam sem controle. As palavras devastadoras que a avó lançou eram carregadas de um peso que era quase insuportável. A avó chegou mais perto, segurando as mãos de Clara. Você precisa decidir se vai enfrentar essa verdade ou se esconder. Antes que Clara pudesse responder, um estrondo soou do corredor. Ela se virou e viu um grupo de pessoas reunidas, olhos fixos nela, sussurrando, e a sensação de que tudo estava se desmoronando novamente. Clara, você precisa agir rápido. O passado é um monstro à solta. E então, como um filme em câmera lenta, a verdade começou a se desdobrar diante dela. Mas Clara sabia que nada seria como antes. E mais uma vez, um grito no corredor cortou o ar. O que mais estava esperando para ser descoberto? E acima de tudo, quem realmente era sua família? Clara ainda estava em choque, os olhos fixos na avó, tentando processar a última revelação. Mas antes que pudesse formular outra pergunta, o barulho no corredor se intensificou. Gritos e passos apressados se misturavam à sirene distante. O coração dela batia como um tambor e a tensão no ar era palpável. Clara, escute! A avó a puxou para mais perto. Você precisa saber toda a verdade, agora. A mulher abrangiu o rosto da neta com as mãos trêmulas e Clara sentiu um aperto no peito. As emoções estavam à flor da pele, mas havia uma urgência em seus olhos que não a deixava hesitar. Guido, ele nunca morreu. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi como um soco no estômago. Clara sentiu o mundo girar novamente. O que você quer dizer? Como assim ele não morreu? Eu pensei que...
A voz dela falha. As memórias confusas se debruçavam sobre suas inseguranças. Seu pai não estava sendo apenas protetor. A avó continuou, um fio de desespero em sua voz. Ele fez o impossível para esconder Guido, para que você nunca soubesse que ele ainda está aqui, entre nós. Mas como é possível? Clara mal podia respirar. O corredor parecia estreitar, formando um túnel de desespero. Por que, avó? Por que ele não pode saber? O que você está me dizendo? O medo começava a se misturar à indignação, porque o que ele fez em sua defesa trouxe consequências horríveis. Guido não apenas escapou da morte, mas está vivendo sob outra identidade, ainda buscando vingança. A expressão da avó era de dor, como se todas essas palavras a machucassem. E se você não se mantiver afastada, ele pode vir atrás de você, do seu bebê. Nesse instante, um grito cortou o ar. Clara virou-se abruptamente. Um grupo de pessoas se juntou no corredor, alarmadas e sussurrando. E uma figura conhecida surgiu no meio da multidão. Seu pai. Ele estava pálido e as veias saltavam em seu pescoço. Clara notou que os olhos dele estavam mais sombrios, intensos, e estava à procura de algo ou alguém. A pressão aumentava. Clara! Ele a chamou, a voz repleta de preocupação. O que está acontecendo? Com um ímpeto que ela não conseguiu controlar, Clara respondeu. Pai! É Guido! Ele ainda está vivo! Ele está atrás de mim, de nós! As palavras saíram descontroladas. Mas o que esperava era algo totalmente diferente. O pai parou, um frio visível atravessou seus olhos. Não. As palavras dele foram secas, quase um sussurro. A avó avançou, sem saber o que seu filho pensava. Você precisa contar a verdade, filho. Ela está em perigo. Este segredo não pode continuar. Está na hora de encarar o que vocês criaram. Clara viu a tensão aumentar entre eles. E, de repente, nessa confusão, uma lâmina que se destacava na segurança do hospital cortou o ar. Não se intrometam! Um segurança, com a arma à mostra, apareceu na entrada do corredor. Ele estava pálido, nervoso, os olhos fitando o pai de Clara. Eu não posso deixá-lo repetir os erros do passado. A cena se desenrolava como um pesadelo. Clara sentia o tempo parar, enquanto os olhos de todos se centralizavam em seu pai. Você precisa entender, Clara. Mas antes que ele pudesse acabar a frase, um estrondo ensurdecedor ecoou. O segurança disparara a arma, atingindo a parede, e o eco do tiro estava misturado ao grito agudo da avó. Não! Clara ficou paralisada, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. O lépido movimento da adrenalina a empurrou a se mover, mas a realidade era rápida demais. Seu pai virou-se, um terror desconhecido nos olhos. Corra! Ele gritou. Correu pelo corredor, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. Mas, enquanto escorregava pela saída de emergência, seu coração disparava mais forte. Seu pai e a avó estavam em perigo. Agora, tudo parecia mais confuso do que nunca. Guido ainda estava vivo? E o que ela poderia fazer com essa verdade chocante? O que mais estava prestes a se desenrolar? A adrenalina pulsava e Clara percebeu que os laços familiares eram mais complexos do que ela poderia imaginar. O que estava perdido anos atrás? O que poderia ainda ser recuperado? E, acima de tudo, quem era ela realmente?
parte de uma família marcada por segredos obscuros. Ela estava prestes a descobrir que a história dela não era o que parecia e que o verdadeiro terror ainda poderia estar por vir. A verdade estava ali, à espreita, e Clara, enfim, estava jogada no meio disso tudo, sem poder voltar atrás. Clara disparou para a saída de emergência, com o coração pulsando como um tambor em sua garganta. Cada passo sentia-se como se estivesse na beira de um abismo. O corredor se estendia diante dela, escuro e ameaçador. A luz pálida pareceu dançar com sua ansiedade. O pensamento de Guido, o irmão desconhecido, infestava sua mente, e a afirmação da avó ecoava: se você não entender isso, vai acabar em perigo. A pressa de escapar se misturava com o desejo desesperado de buscar respostas. Por um instante, tudo ficou em silêncio. O medo a envolveu como uma neblina, mas, de repente, o som de passos apressados atrás dela a fez olhar por cima do ombro. Não era seu pai ou avó. Era uma figura encapuzada, um profundo contraste contra as paredes brancas do hospital. O rosto não era visível, mas Clara sentia o peso do olhar sobre ela. Clara! O grito cortou o ar e ela não precisou se virar para saber que era seu pai. Ele estava mais próximo do que imaginava. O homem encapuzado hesitou. Sua presença era quase opressora. Fuja! Agora! O desespero na voz de seu pai fez suas pernas se moverem. Uma necessidade instintiva de sobreviver. Ela não sabia para onde correr. O hospital, antes familiar, tornou-se um labirinto de escuridão. O que Guido queria? O que mais sua família escondia? A pressão em seu peito aumentou, fazendo a respiração ficar curta. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem encapuzado puxou uma arma. O brilho da metal refletiu a luz fluorescente do corredor. Clara congelou. O clima estava carregado. E com um movimento abrupto, ele apontou para seu pai. Você ainda defende o que fez? A voz do homem era rouca, carregando uma raiva entorpecida. O pai de Clara ergueu as mãos, um gesto de rendição, mas com um olhar feroz. Não misture minha família nesse jogo, Guido. Uma explosão de risos ecoou, e de repente, Clara percebeu que a máscara havia caído. O homem não era um estranho, mas seu próprio irmão. Guido está vivo! A voz dela escapuliu, o choque pulsando em seu corpo. Mas por que ele estava assim? O que ele tinha feito? Você vai descobrir, Clara. Em breve. O tom dele foi gelado e ele se virou para encarar o homem. Pai, você pensou que podia esconder a verdade para sempre, que eu estaria fora da jogada, não nesta família. Clara tinha que entender. A situação escalava rapidamente. As palavras dele eram uma faca enfiada em sua realidade. O que mais ocultavam? Guido, chega! Você não precisa disso! O pai implorou, mas as palavras não foram suficientes. Com um giro rápido, Guido apontou para o pai, disparando uma única bala. O tempo pareceu parar. Clara gritou. Seu coração parou. O projeto ressoou como um trovão. A figura do pai se estremeceu antes de cair ao chão, o olhar fixo no vazio, como se visse algo além. Ela não conseguia processar. O medo, a raiva, a dor,
tudo se misturou em uma onda de desespero que a fez cambalear. Pai! O grito ecoou no corredor, mas ele não respondeu. E Guido? Ele parecia satisfeito, a expressão dele era quase triunfante. O jogo tinha mudado. Agora você vê, Clara. A verdade é mais horripilante que qualquer mentira. Você fez parte disso a vida inteira. Agora você deve escolher um lado. Ela observava, paralisada, a vida de seu pai esvaindo-se. A dor da perda assolou seu coração. Mas Guido, o irmão perdido, era a única saída. O que isso significava para ela? A cena se tornava um turbilhão de emoções. Clara se sentia perdida, desamparada. Como tudo tinha chegado a esse ponto? A verdade era um monstro devorador que havia se revelado, de uma forma que nunca poderia imaginar. Com os olhos cheios de lágrimas, ela sussurrou: "O que eu faço agora?" E a resposta estava prestes a despontar no caos. O que mais estava escondido nas sombras? Quem ela realmente era no meio de toda essa tragédia? A vida dela, repleta de segredos e revelações, tornava-se um labirinto sem fim. Tudo estava mudado. O que viria a seguir? Clara estava paralisada, a visão embaçada pela mistura de medo e confusão. O homem encapuzado, Guido, havia se revelado de maneira devastadora. O tempo parecia ter congelado. A cena diante dela se desdobrava em um pesadelo indescritível. O pai, agora caído ao chão, parecia distante, a vida esvaindo-se rapidamente. O lamento dela. Você não pode simplesmente apagar vidas. O desespero misturou-se à indignação e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Pai, fala comigo! Mas seu pai não respondeu, o olhar dele fixo e vazio. O barulho no corredor aumentou. Gritos de segurança. Pessoas se movendo rapidamente. Clara sentiu que o mundo estava girando, riscos e bolhas de dor se formando à sua volta. Mas Guido parecia não se importar com o que vinha a seguir. Ele havia desencadeado essa tragédia e agora estava prestes a expandir o horror. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Clara. As sombras da verdade estão se aproximando. De repente, algo inesperado ocorreu. Uma figura emergiu do grupo reunido no corredor. Uma mulher que Clara reconheceu, mas que parecia um fantasma do passado. Parado, Guido! A voz dela soou como um trovão. Era a mãe de Clara, Denise. Clara não podia acreditar em seus próprios olhos. Você não entende o que está fazendo. O confronto entre Guido e Denise era quase palpável. A intensidade era elétrica. Você não deveria estar aqui. Guido rosnou, avançando como um animal encurralado. Você também era parte disso. Você também tem suas mãos sujas. Não, não, por favor! Clara gritou, tentando entender. Sua mãe estava viva. Havia algo mais que ela não sabia? A aparição de Denise trouxe uma onda de emoções, mas em meio ao caos, segredos começaram a emergir. Guido, Denise insistiu, o que você fez não pode continuar. Olhe para Clara, ela não tem culpa. A tensão estourou de repente. Guido, em um ato intensado de desespero, puxou algo do bolso.
Clara quase não conseguiu processar antes que um outro barulho ecoasse. Um disparo. Mas quem tinha atirado? O mundo dela se desfez em segundos, enquanto ela escutava o grito agudo de sua mãe. Denise! Guido parecia chocado, mas já era tarde demais. Sob suas mãos, ameaçando engoli-la. Clara, você precisa escolher um lado agora, Guido disse, mas sua voz tinha algo profundo, como um eco distante. O desespero tomou conta dela, um nó em sua garganta. Como ela poderia decidir? O que restava dela além da tragédia? E enquanto tudo ao redor parecia desmoronar, Clara percebeu que a vida dela havia mudado para sempre. O que mais estava escondido? E quem realmente eram as pessoas que ela tinha chamado de família? Cada respiração parecia carregada de perguntas sem respostas. O próximo movimento dela poderia ser o fim ou um novo começo. Mas naquele momento, tudo o que ela podia fazer era esperar pelo que estava por vir. Clara estava paralisada. A visão embaçada pela mistura de medo e confusão. O homem encapuzado, Guido, havia se revelado de maneira devastadora. O tempo parecia ter congelado. A cena diante dela se desdobrava em um pesadelo indescritível. O pai, agora caído ao chão, parecia distante, a vida esvaindo-se rapidamente. O lamento dela ecoou, mas a realidade a atingiu como um soco. O homem que ela via como o irmão perdido, aquele que seu pai havia escondido por tanto tempo, agora estava ali, frente a frente, consumido por uma fúria incontrolável. Você finalmente percebeu, Clara. A verdade é um fenômeno e todos nós temos nossa parte nele. Guido vociferou, os lábios curvados em um sorriso que misturava loucura e satisfação. As palavras dele cortaram. Clara, você está errada. O que você fez, Guido? Você não pode simplesmente apagar vidas. O desespero misturou-se à indignação, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Pai, fala comigo! Mas seu pai não respondeu. O olhar dele fixo e vazio. O barulho no corredor aumentou. Gritos de segurança. Pessoas se movendo rapidamente. Clara sentiu que o mundo estava girando. Riscos e bolhas de dor se formando à sua volta. Mas Guido parecia não se importar com o que vinha a seguir. Ele havia desencadeado essa tragédia e agora estava prestes a expandir o horror. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Clara. As sombras da verdade estão se aproximando. De repente, algo inesperado ocorreu. Uma figura emergiu do grupo reunido no corredor. Uma mulher que Clara reconheceu, mas que parecia um fantasma do passado. Parado, Guido! A voz dela soou como um trovão. Era a mãe de Clara, Denise. Clara não podia acreditar em seus próprios olhos. Você não entende o que está fazendo. O confronto entre Guido e Denise era quase palpável. A intensidade era elétrica. Você não deveria estar aqui. Guido rosnou, avançando como um animal encurralado. Você também era parte disso. Você também tem suas mãos sujas. Não, não, por favor! Clara gritou, tentando entender. Sua mãe estava viva? Havia algo mais que ela não sabia? A aparição de Denise trouxe uma onda de emoções.
mas em meio ao caos, segredos começaram a emergir. Gibo, Denise insistiu. O que você fez não pode continuar. Olhe para Clara. Ela não tem culpa. A tensão estourou de repente. Guido, em um ato impensado de desespero, puxou algo do bolso. Clara quase não conseguiu processar antes que um outro barulho ecoasse. Um disparo. Mas quem tinha atirado? O mundo dela se desfez em segundos, enquanto ela escutava o grito agudo de sua mãe. Denise! Guido parecia chocado, mas já era tarde demais. O corpo de Denise caiu, e a cena se transformou em um turbilhão de desespero. Clara estava paralisada, a dor agora a consumindo. As peças do quebra-cabeça estavam se montando de forma terrível em sua mente. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas realmente? Os laços familiares se tornaram um labirinto de traições e mentiras. Um último grito de Denise ecoou enquanto tudo ao redor se tornava um borrão. Clara, a verdade está dentro de você. As palavras dela marcaram Clara, como se estivessem escritas na pele. Enquanto ela hesitava, uma luz ofuscante irrompeu no corredor, fazendo todos virarem em direção à entrada. Era a polícia, as sirenes unindo como um lamento coletivo. A chegada deles transformou o desespero em caos. Clara viu um grupo de oficiais armados se espalhando pelo corredor, as vozes exigindo calma e controle. Mas tudo parecia um pesadelo irreal. Guido, em pânico, disparou a arma novamente, mas as balas foram perdidas nos ecos. Se rendam, um policial gritou, e a situação se transformou em um frenesi. O objetivo de todos mudou. Clara percebeu que, em vez de um simples conflito familiar, havia uma cena de crime à vista, onde vidas estavam em jogo. E então, no meio da confusão, uma verdade devastadora brotou em sua mente como um raio. Sua mãe estava envolvida em algo muito maior. O que Denise queria dizer com "a verdade está dentro de você"? Qual era realmente o papel dela? Clara começou a juntar as peças em sua mente, mas a confusão a envolvia cada vez mais. Guido, agora cercado, olhava com desespero. Você nunca soube, não é? Nunca soube que tudo isso era preparado para você. Os olhos de Clara se arregalaram. Preparado para ela? O que isso significava? O que sua família realmente planejara? Clara, você não pode confiar nele. Um dos oficiais gritou, mas ela mal podia ouvir. A dor e a raiva a consumiram. O que mais estava escondido? Quem realmente eram os seus? Uma sombra pairava sobre ela, e o futuro parecia cada vez mais incerto. Com o caos crescendo, Clara sabia que precisava agir. As perguntas se acumulavam na mente. Mas a verdade estava mais próxima do que nunca, à espreita nas sombras. E em meio à confusão, uma decisão se formou. Algo terrível estava prestes a ser revelado, e a vida dela nunca mais seria a mesma. Clara estava ali, paralisada, com o coração batendo forte no peito. O que estava acontecendo era um pesadelo. Guido, seu irmão perdido, estava diante dela, com a raiva estampada no rosto. O pai caído no chão parecia tão distante, e a dor no peito de Clara era pesada,
quase insuportável. O caos em torno deles parecia um filme, mas não era. A polícia havia invadido o corredor, sirenes ecoando, gritos, e a pressão aumentava. Mas, de repente, tudo congelou. Clara olhou nos olhos de Guido e uma faísca de reconhecimento surgiu. Ele não era apenas o irmão que sua família havia escondido. Ele era o resultado das escolhas deles, da dor que todos carregavam. Você não entende, Guido bradou, sua voz ecoando nas paredes brancas. Eles fizeram tudo isso por nós. Eu sou o que eles criaram. O desespero nas suas palavras fazia o sangue de Clara ferver. O que ele queria dizer? Por que ele estava tão obcecado em destruir tudo? Não! Você está louco! Você não pode fazer isso! O grito dela escapuliu em meio à confusão. Olhe para o que você fez! Isso é um crime! As lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma mistura de raiva e tristeza. Mas então, do nada, é muito mais complexa do que você imagina. A voz dela era um misto de dor e urgência. Você está viva? Clara não podia acreditar. Por que você nunca disse nada? Denise avançou, seu olhar feroz sobre Guido. Porque eu precisava proteger você. Você não sabe a verdade sobre a família. A verdade sobre nós. O cenário se tornava cada vez mais surreal, como se Clara estivesse num sonho aterrorizante. O que você quer dizer? Os olhos de Clara se arregalaram e o pânico se espalhou. Quem é você realmente? As palavras de Denise cortaram o ar. Eu sou a verdadeira responsável por tudo isso. O que Guido sabe é apenas uma parte da história. Eu o criei. Ele não era apenas o irmão que seu pai escondeu. Ele era parte de um plano que eu nunca queria que você soubesse. Eu fiz coisas horríveis para proteger você. O tempo parou. Clara sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. A verdade sobre sua mãe a atingiu com todo o peso da realidade. O que ela estava dizendo? Que era a responsável por toda a corrupção que aquilo havia causado. Então você forjou tudo? O nó na garganta de Clara parecia um cordão apertado. Você manipulou o nosso passado e Guido. Eu não queria que você soubesse o que realmente somos, o que fizemos. Denise gritou enquanto a polícia se aproximava. Essa família é marcada, Clara, e nós somos os guardiões de um segredo que nunca deveria vir à tona. A intensidade da voz dela era de desespero, e a urgência da situação apontava para um clímax iminente. Guido olhou para a mãe, com seus olhos cheios de ódio. Você o escondeu de mim. Eu sempre soube que havia algo errado. Você, mãe, foi você quem nos condenou a isso. O conflito entre eles era palpável e clara. Clara estava perdida, em choque. O que era real? O que não era? Em meio ao tiroteio de emoções, ela precisava decidir o que fazer. As palavras da mãe e de Guido giraram em sua mente, prendendo-a em um dilema. Poderia confiar em alguém ali? O caos parecia à sua volta, a cena se transformando em um redemoinho. Então, no meio do tumulto, um tiro ecoou novamente, fazendo todos se encolherem. As luzes piscavam e os policiais gritaram, mas Clara teve o impulso. Ela sabia que precisava agir. O que mais estava em jogo? E
qual era o verdadeiro legado da sua família. No limbo entre a verdade e o horror, Clara sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. E com a batalha perigosa à sua porta, ela percebeu que a resposta estava mais perto do que imaginava. A verdade poderia ser uma arma, mas quem realmente estava no controle dela? Clara estava ali, paralisada, com o coração batendo forte no peito. O que estava acontecendo era um pesadelo. Guido, seu irmão perdido, com a raiva estampada no rosto. O pai caído no chão parecia tão distante, e a dor no peito de Clara era pesada, quase insuportável. O caos em torno deles parecia um filme, mas não era. A polícia havia invadido o corredor, sirenes ecoando, gritos, e a pressão aumentava. E então, um estrondo, bem atrás deles. A porta do hospital se abriu, com um impacto brutal. E um grupo de homens armados entrou em cena, uniformizados, mas não como policiais. Eram membros de uma facção, com tatuagens que serpenteavam pelos braços, olhos frios e uma aura de violência. O próprio ar parecia tenso. Clara olhou para Guido. Depois para sua mãe, Denise, e sua mente estava uma tempestade. Não, o que está acontecendo? Um murmurou mal saiu de seus lábios. Denise estava de pé, e o olhar que ela trocou com Guido era um misto de desafio e pavor. Você não foi a única que escondeu segredos, Denise. Um dos homens gritou, a voz ressoando como um trovão. Clara não sabia de onde aquilo tinha vindo, e em um piscar de olhos tudo parecia se transformar. Esses caras não têm nada a ver com isso. Clara tentou gritar, mas a confusão a engoliu. Uma das facções que seu pai e Denise tinham se envolvido. Mas como? Os homens avançaram e Clara viu o horror nas faces das pessoas que cercavam o corredor. Não era apenas Guido que estava em jogo. Era tudo. Guido, o que você sabe sobre isso? Ela olhou para o irmão, mas ele não teve tempo de responder. O homem à frente fez um gesto brusco e alguém puxou uma arma. O tempo parecia parar e Clara sentiu o nó na garganta apertar novamente. Outro disparo ecoou, mas não era da faca de Guido. Uma das figuras encapuzadas disparou e Clara viu o corpo de Denise cambalear. O grito dela ecoou no ar enquanto o desespero tomava conta de todos. Guido se virou para a mãe e a dor nos olhos dele parecia insuportável. Não, mãe. Ele se lançou para ela, mas o caos cresceu e o cenário se desdobrou de forma caótica. A confusão agora era geral. Clara se viu cercada, com sua mente correndo em um turbilhão. A revelação da dívida sombria da família se transformou em um campo de batalha. O que você fez? Ela gritou, buscando respostas, mas tudo em torno dela desmoronava. O medo se tornava palpável. Mas o que mais a chocou foi ao olhar novamente para Guido. No meio do pânico, ele a olhou com desespero. Clara, eu não sabia de nada. Eles me ameaçaram, mas não dá mais para voltar atrás. As palavras dele a atingiram como um golpe e a sensação de traição a envolveu. Totalmente. Você está falando a verdade? O que está acontecendo?
A confusão e o desespero se transformavam em raiva. O que mais sua mãe havia escondido? O que mais o passado dela tinha reservado? Antes que ela pudesse processar tudo, mais tiros dispararam. Então, enquanto todos estavam distraídos, um dos membros da facção apontou a arma para Clara. O olhar dele era frio, sem emoção. A verdade está prestes a ser liberada e você vai descobrir que é a peça principal que você escolheu até agora. Não importa. O que você vale realmente estará à mostra. Clara tinha certeza de que o mundo acabava ali, naquele corredor repleto de gritos e pânico. Mas em vez do disparo, não vinha. Mas uma coisa surpreendente aconteceu. Uma mulher surgiu, com uma presença tão forte que todos pareceram congelar. Era uma figura que Clara reconheceria a qualquer lugar. Sua avó, a mulher que achava estar hospitalizada, que havia revelado toda a verdade sobre o pai. Chega, você não pode ameaçar minha família. A avó exclamou. Sua voz possuía um poder inabalável. E antes que Clara pudesse entender o que estava se desenrolando, a avó lançou algo, uma pequena bomba de fumaça, e o local foi engolido em um manto de neblina densa. Era agarrador, apavorante, mas Clara sentiu um misto de esperança se acender. Sombras e luzes se misturavam, e ela estava lá, presa no meio de tudo, sem saber se aquilo era uma salvação ou o fim. O que sua avó realmente sabia? E qual verdade aterradora ela estava prestes a revelar? O calor da adrenalina subia enquanto o futuro de todos ali parecia perecer. A verdade estava nelas, mas agora estava cercada de sombras e mentiras. O que mais estava por vir? Clara estava confusa. O cheiro da fumaça misturava-se ao pânico que a envolvia. Sua avó tinha acabado de lançar a bomba de fumaça e todo o corredor do hospital se transformou em um mar de névoa densa. Por instinto, ela puxou Guido pela mão, enquanto as vozes se perdiam em gritos e caos. O que estava acontecendo? As palavras de sua mãe ressoavam em sua mente. A verdade está dentro de você. Antes que pudesse processar tudo, escutou uma voz conhecida. Clara, vem comigo. Era a enfermeira, puxando-a em direção a uma porta lateral. O coração dela batia descontroladamente e a adrenalina a impulsionava para a frente. Guido a seguia de perto, a expressão de desespero em seu rosto. O corredor ficou cada vez mais confuso. A fumaça tornava-se uma barreira entre eles e a realidade. Precisamos sair daqui, Clara exclamou, olhando para trás. A polícia tentava controlar a situação com gritos, mas a situação parecia ainda mais desgovernada. Uma sombra se movia ao longe. Era sua mãe, caindo no chão. E Clara sentiu uma dor cortante no coração. A verdade que ela havia escondido agora a esmagava. Mas não havia tempo para lamentações. Ela não podia estar envolvida. Guido disse, sua voz intensa. Clara, precisamos descobrir o que está realmente acontecendo. Agora. Sua mãe não é uma vítima, não é? O olhar dela. Cala a boca! Não é hora! Ela decidiu, as emoções fervilhando. Enquanto se moviam através da porta, Clara olhou para Guido e viu nele a mesma confusão que a consumia. Eles eram irmãos, mas eram mais estranhos do que nunca. Isso não era apenas sobre a família. Era sobre sobrevivência.
Assim que saíram, a névoa começou a se dissipar. A luz do dia borrava o cenário aterrorizante e eles entraram em um estacionamento cheio de carros. Clara tinha que pensar rápido. Para onde vamos? Guido olhou ao redor, visivelmente assustado. Tem que haver um lugar seguro. O que quiser que aconteça, não podemos voltar. A verdade virá à tona, de qualquer jeito, e talvez isso seja algo que não possamos parar. Enquanto tentava encontrar uma saída, um barulho arrebentou suas suposições. Parados! Era um oficial, armada e pronto. Mas antes que pudesse agir, o telefone de Clara vibrou em seu bolso. Um SOS pulsante. A imagem de sua avó piscou na tela. Era uma mensagem urgente. Clara, venha ao antigo armazém. Está tudo lá. As palavras gritaram em sua mente. Era a resposta que precisava. Vamos! Ela puxou Guido em direção ao carro mais próximo. É nossa única chance. Algo nos espera lá. O caminho estava cheio de nervosismo e silêncio. Cada batida do coração parecia um tambor na cabeça de Clara. O que ela encontraria no armazém? Mais segredos? Verdades escondidas? Com cada segundo, a dúvida crescia. Finalmente, chegaram ao armazém. A estrutura era antiga, as paredes descascando, mas no fundo, Clara sabia que as respostas estavam esperando. Sem hesitar, empurrou a porta e entrou. Dentro, a luz estava fraca. Uma voz ecoava do fundo. Clara era sua avó. Ela estava ali, mais forte do que nunca. Você veio. Eu precisava entender. As palavras dela estavam presas na garganta, mas a avó a interrompeu. Você não está sozinha, Clara. As peças estão em sua mão. Agora. Aqui temos a verdade. Você pode decidir o futuro da família. A tensão no ar era palpável. A avó gesticulou para um baú no canto. Isso é tudo o que precisamos. O legado e as mentiras que nos uniram. Você deve escolher manter tudo ou libertar-se. Um último olhar entre Clara e Guido, e uma onda de compreensão os envolveu. É a nossa escolha agora, ele disse. As vozes do passado ecoaram em seus corações. A estrada à frente estava repleta de incerteza, mas uma nova determinação começava a tomar forma. O que eles iriam fazer com a verdade? Clara sentiu o peso nas mãos, a sombra de um futuro que apenas começava. E enquanto a linha entre família e verdade continuava a se estreitar, uma nova jornada começava. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que sempre vejamos mais histórias como esta se desdobrando. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho intrigante. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs demonstram apoio e você é parte vital dessa comunidade.